Então, vamos lá. Estão vendo a minha tela aí? Sim. A tela do John Garriga Bacardi? Sim. Sim. Ok, gente. Esse livro é um livro simples, aqui muitos leram, outros não leram, não tem problema. Primeiro, sejam todas bem-vindas, né? Não tem nenhum homem, só eu, né? Todos bem-vindos, todas bem-vindas. É um prazer estar compartilhando com vocês esse conhecimento. É um projeto novo. Nós estamos na terceira turma, num momento que é um momento que as pessoas estão com muitos movimentos, muitas percepções. Alguns estão já conseguindo sair e mexer aquilo que estava parado, outros ainda estão a olhar, né? Mas tudo isso é bom, né? A gente perceber na adversidade a oportunidade de fazer algo pela gente, né? Fazer algo para melhor, né? De poder nos observar mais, observar a nossa relação com os nossos familiares. Então, a gente aqui no Despertar Sistêmico é exatamente isso, né? Então, por isso que é bom se envolver durante a semana com as tarefas. Então, as tarefas, a gente passa as tarefas que serão feitas durante a semana, e eu vou falar no final sobre as tarefas do próximo encontro, para ficar facinho de você ir lá e fazer tarefas poucas. Gente, hoje, nossa base é em cima desse livro, tá? É um livro que, quem não leu não tem problema, tá? O tema dele é Onde Estão as Moedas? E aí, as chaves do vínculo entre pais e filhos. Eu não posso deixar, né, de... Eu vou marcando aqui de amarelo, vocês não importam não, né? Eu não posso deixar de ler essas duas histórias. Essas duas histórias, elas são rápidas, mas eu acho que a partir delas é que nós vamos partir para começar a fazer uma reflexão só sobre nossas relações, sobre se de repente a gente está aceitando mesmo as nossas moedas, sobre se a gente concorda com essas moedas, e aí a gente vai fazer a nossa simples reflexão e os movimentos, né, que a gente pode fazer. Aí o autor coloca assim, nesse livro, o autor nos encoraja a aceitar as moedas de nossos pais como um processo de reconciliação profunda com a vida e com a gente mesmo. É interessante, olha só, há uma razão poderosa que pode nos levar a iniciar a tarefa de restaurar o amor para os nossos pais. Só conseguimos nos amar quando os amarmos e os honrarmos. Então, ele já coloca que a gente só consegue amar a gente se a gente simplesmente amar e honrar os nossos pais. Parece simples, mas nós vamos fazer muita reflexão aqui hoje, viu, gente? No mais profundo de cada um de nós, por mais graves que sejam as feridas, os filhos seguem sendo leais aos seus pais e, inevitavelmente, os tomam como modelos e os interiorizam. De algum modo, conectam com uma força que os faz ser como eles. Por isso, quando são capazes de amá-los, honrá-los, dignificá-los e respeitá-los, então podem fazer a mesma coisa consigo mesmo, ou seja, ser livres. Então, tudo é muito simples. O que nós reprovamos, na verdade é em tudo, mas aqui nós estamos falando de pais, né? O que nós reprovamos nos aprisiona. E só o que amamos nos liberta. Esse é o início e a proposta do livro, né? É um livro que fala exatamente da simplicidade dessa relação nossa com os nossos pais. Porque mesmo nós tendo uma relação, às vezes, tranquila com os nossos pais, pode ser que nós tenhamos uma relação infantil, né? Mesmo estando tranquilo. Nossa, eu amo tanto meu pai e minha mãe, sempre foi muito tranquilo, mas como é que é essa relação com seus pais? É uma relação de adulto ou é uma relação infantilizada ainda?
Nós já comentamos, e quem já participou de outros encontros, qual é a diferença de uma relação de adultos e de uma relação infantilizada. Uma relação infantilizada é aquela que leva tudo ao pé da letra. É aquela que olha para os pais no seu sofrimento e não aceita o sofrimento dos pais, de repente. Não concorda com o sofrimento dos pais. Essa é uma relação infantilizada. Ver os pais sofrendo ou os pais, de repente, fazendo movimentos que não são bons para eles e você, como filho, não aceita esse movimento dos seus pais. Essa relação é uma relação infantilizada, de não concordar com os seus pais do jeito que eles são. Não concordar com seus pais do jeito que eles são. Ou, de repente, você querer seguir os seus pais em alguma dificuldade, carregar o peso dos seus pais. De repente, você olha para os seus pais, inconscientemente você começa a carregar, a querer resolver problema, a querer amenizar a situação e se colocar, você simplesmente se coloca numa situação de improdutividade ou deixa de fazer aquilo que é importante para você para, de repente, né, sofrer no lugar dos seus pais ou carregar peso dos seus pais. Quando a gente fala dos pais, às vezes até da família, né? Às vezes até da família. Então, gente, esse é um movimento tão comum entre as pessoas, né? Que é um movimento infantilizado. E olha, nossa, você está me chamando de criança, Renato? Não é isso, não estou chamando. É porque nós temos, todos nós temos, né, movimentos infantis que, às vezes, em algum ponto da nossa vida, nós ficamos presos lá no passado. Então, é natural. Se você quer achar um movimento infantil seu, é só você olhar aquilo que você reprova. É só você olhar, de repente, para uma coisa que te incomoda, que você não gosta, né? Que você vai encontrar algo infantilizado aí nessa relação que você, igual ele coloca aqui, que você reprova, né? Exatamente. Aquilo que você reprova te aprisiona. Aquilo que você rejeita te deixa preso. Agora, aquilo que você ama respeitosamente como adulto, aí te liberta. Então, para começar nosso bate-papo, você leu o livro, Larissa? Faz assim ou assim? Você leu? Chegou a ler o livro? Larissa? Assim ou assim? Mais ou menos, entendi. Então tá. Renato, Oi. eu queria só fazer uma pergunta, pode? Pode, lógico. Você falou então que tem a relação adulta e a relação infantilizada. Então, a infantilizada é o que eu reprovo nos meus pais e vai me aprisionar. Não. E a relação é isso? Exatamente. Não E só a nos seus relação pais, isso você pode estender para as outras coisas, porque às vezes, vamos supor que você reprova algum comportamento de uma pessoa, ou, né, isso às vezes vem dos seus pais, entende? Às vezes você não tem a ligação direta, é inconsciente. Né? Lógico que aqui a gente está trabalhando muito os pais, vai fazer muito movimento para os pais, mas a nossa reprovação, aquilo que a gente reprova, né, ela começa a te bloquear em várias áreas da sua vida. Várias, inclusive adoecer. Inclusive com dores. Né? Eu fui levar meu filho... Meu filho está no processo de alfabetização, ele tem 6 anos. Né? Então, ele entrou numa escola mais lúdica, então a leitura dele é um pouco mais lenta, né? E aí ele mesmo ele se cobra, nossa, meu pai, eu não leio ainda, meus amigos todos, não, calma, meu filho. Né? Aí ele pegou, a leitura, é a matemática, é a bicicleta, andar de bicicleta que ele quer aprender. Aí ele, não, eu não quero andar de bicicleta, não gosto de bicicleta. Eu falei, filho, por que você está fazendo isso? Você não quer aprender a ler? Você tem que treinar. Se você quiser aprender a andar de bicicleta, você tem que treinar. Então, o que acontece... Deixa eu colocar meu celular aqui no modo avião, senão o povo fica me ligando aqui. O que acontece é que... O que eu percebo? Que ele, aos 6 anos de idade, ele começou a fazer uns movimentos de ter resistência. Né? De não concordar, de não querer. E aí, o que acontece? Vai bloqueando outras áreas da vida dele. Lógico que
o pai terapeuta aqui, às vezes também exagera um pouco, mas eu vou olhando respeitosamente para as dificuldades dele e vou fazendo com que ele inclua tudo, né? Com que ele possa incluir pessoas, situações, aquilo que eu não gosto. Lógico, eu não vou forçar ele a nada, né? Mas vem, as crianças já vêm devagarzinho, né? Fazendo esse movimento. Por algum motivo, algum Certo. movimento meu com a Fernanda fez isso com ele. Então, aquilo que nós reprovamos nos nossos pais, aquilo que nós não concordamos, aquilo que nós resistimos e, né, parece que nos irrita, é exatamente o que vai nos aprisionar. De alguma maneira, Certo. isso vai aparecer em algum formato na nossa vida. Certo. Aí, só para entender essa relação adulta, a relação Isso. adulta, então eu aprovo, né, os meus pais e A relação não vai me infantil, aprisionar. a relação infantil, o amor cego que a gente fala, amor infantil, é aquele que você, por exemplo, uma criança, ela olha para uma mãe sofrida, uma mãe que sofre lá no seu relacionamento com o pai, de repente o pai é muito agressivo com a mãe, ou alguma situação, ela olha para aquilo com amor e ela não entende. E aí ela quer seguir a mãe naquele comportamento. Então, é um comportamento infantil, né? Ela faz isso de forma inconsciente. Aí ela vem para o adulto, mas mesmo assim com um comportamento infantil ainda repetindo. De repente carregando peso que não é dela, querendo cuidar de todo mundo, querendo se meter em tudo quanto é lugar, né? Então, são pequenos toques de infantilidade que nós temos. Às vezes, a gente olha para um irmão nosso que está, de repente, com um comportamento assim, não tão saudável, né, em termos familiares, ou em qualquer termo, e a gente quer se meter, a gente quer ir lá, e a gente quer mudar, e de repente aquilo não é nosso. Né? E aí a gente começa a sofrer pelo irmão, pela dificuldade, sendo que ele precisa passar por esse processo de evolução. Então, isso também é um exemplo de amor cego, amor infantil. Né? Então, a gente fica muito preso nessas questões de infantilidade, né? E, gente, igual eu falei, não tem idade para ser infantil. Essa infantilidade, ela ocorre em qualquer momento, vai aparecendo na vida das pessoas, né? Quantas pessoas infantis em relacionamentos não tem por aí? Quantas pessoas infantis para lidar com os pais não tem por aí? Quantas pessoas infantis para lidar com os amigos, exigindo dos amigos como se os amigos tivessem uma série de coisas? Quantas pessoas são infantis nas suas profissões, nos seus trabalhos? Essa infantilidade tem tudo a ver com essa relação do pai e da mãe. Lógico que no nosso próximo encontro a gente vai ter lá a cura da criança interior, que a gente vai fazer alguns movimentos de cura dessa criança, algumas meditações e alguns movimentos. Porque, às vezes, essa criança, ainda não sei se é o caso de algum de vocês aqui, eu acredito que não, e não tem problema que seja também, né? Tem crianças que sofreram violência, né, lá na sua infância, e aquilo fica marcado. E essa violência transforma eles em adultos violentos, né? Com comportamentos daquela criança que ficou com raiva e não podia resolver e de repente se transformará em adultos e repete aquele padrão que sofreram lá na sua infância. Mas hoje o nosso tema é sobre onde estão as suas moedas. Onde estão as suas moedas? Então eu vou ler a historinha aqui, tá? Só essas duas historinhas, elas são compridas, então às vezes eu vou ler rápido, pulando algumas coisas. Então vamos lá. Deixa eu admitir aqui o Frederico e desligar o som dele. Aqui. Eu vou começar a ler. Ué, eu não acendi minha luz, hein, gente? Nossa, como é que eu não acendi minha luz? Melhorou?
Frederico entrou, mas não apareceu aqui daquele se conectou. Em uma noite qualquer, de uma época qualquer, alguém teve um sonho. Sonhou que recebia algumas moedas das mãos de seus pais. Não sabemos se eram muitas, se eram poucas, se eram milhares, centenas, uma dezena ou apenas um par. Também desconhecemos o metal de que eram feitas, se era de ouro, prata, bronze, talvez ferro. Enquanto sonhava que seus pais lhe entregavam as moedas, esse indivíduo teve uma sensação de calor em seu peito. Foi invadido por uma grande alegria, estava contente, encheu-se de ternura e dormiu serenamente o restante da noite. Na manhã seguinte, quando despertou, a sensação de serenidade e satisfação, perdão. Na manhã seguinte, quando despertou, a sensação de serenidade e satisfação persistia. Então, decidiu caminhar até a casa de seus pais. Quando ali chegou, olhou-lhes nos olhos e disse: na noite passada, vocês vieram até mim em um sonho e depositaram em minhas mãos algumas moedas. Não me lembro se eram muitas ou poucas. Também não sei de que metal eram feitas, se eram de metal precioso ou não. Não importa, porque me sinto pleno e feliz. E venho lhes dizer: obrigado, elas são suficientes. São as moedas de que necessito e as que mereço. Assim eu as tomo com gosto, pois vêm de vocês. Com elas serei capaz de seguir meu próprio caminho. Ao ouvir isso, os pais, que como todos os pais se engrandecem por meio do reconhecimento dos filhos, sentiram-se ainda maiores e generosos. Interiormente sentiram-se que podiam seguir, dando a seu filho, interiormente sentiram que podiam seguir, dando a seu filho, porque a capacidade de receber amplia a grandeza e o desejo de dar. Então disseram: você é um bom filho, pode ficar com todas as moedas, pois pertencem a você. Pode gastá-las como quiser e não precisa devolvê-las. São seu legado, único e pessoal, são para você. Então o filho também se sentiu grande e pleno, descobriu-se completo e rico e pôde, em paz, deixar a casa dos seus pais. Na medida em que se afastava, andava com firmeza, com os pés firmes sobre o solo. Seu corpo também estava bem situado no solo e diante de seus olhos um caminho claro e um horizonte promissor se abriram. Enquanto percorria o caminho da vida, foi encontrando pessoas diferentes que o acompanhavam durante um trecho, às vezes mais longo, às vezes mais curto. Alguns o acompanhavam pela vida toda. Eram sócios, amigos, companheiros, vizinhos, colaboradores, inclusive adversários. Em geral, o caminho se apresentava sereno, agradável, em sintonia com seu espírito e com sua natureza pessoal. E ainda que não estivesse livre dos pesares naturais impostos pela vida, o sentia como o caminho de sua vida. De vez em quando olhava para trás, para seus pais, e relembrava com gratidão as moedas recebidas. E quando observava o transcurso de sua vida, ou olhava para os seus filhos, ou se recordava de tudo que conquistou no âmbito pessoal, familiar, profissional, social ou espiritual, a imagem de seus pais surgia. E ele se dava conta de que tudo aquilo fora possível graças ao que havia recebido deles, e que com seu êxito e com suas conquistas os honrava. Dizia a si mesmo: não há fertilizante melhor que as próprias origens. E então seu peito voltava a se encher da mesma sensação abrangente que lhe havia preenchido na noite em que os sonhos que recebia as moedas. Só espirrar aqui, gente. Perdão. Ainda bem que nós estamos distante, né? Alguém aí se sentiu um pouco incomodado com essa história? Tá todo mundo, às vezes, com a câmera fechada, né? Gugu, Oi. na verdade, eu até cheguei um pouco atrasada, né?
Mas ontem eu fui na casa da minha mãe. E como que é diário, né? E aí eu me peguei não aceitando as moedas. Eu achei que eu estava aceitando, mas ontem eu fui lá e eu me senti um pouco desrespeitada, porque eu falei que eu ia e a casa da minha mãe ia ser muito cheia. E como a gente está em pandemia, tem aquela questão dela estar buscando a morte, né? A casa dela tá sempre cheia. E aí ela disse que fez um peixe. Eu falei, não, então eu vou aí visitar a senhora. Aí eu cheguei lá, quando eu chego lá, começa a chegar gente na casa. Aí chega um monte de gente. Aí eu falei, mãe, eu vou embora porque a casa tá ficando cheia. E eu fiquei com uma sensação muito ruim, né? E nisso também ela me falou muita coisa negativa a respeito de parto. Aí eu falei, mãe, não fala essas coisas pra mim. Fala pra mim só o que for bom, só o que for positivo, por favor. E aí eu liguei pra ela e falei, né? Falei, ó, quando for assim, a senhora me avisa que eu não vou visitá-la, porque eu me senti desrespeitada da minha condição, tô no grupo de risco e tudo mais. Mas, enfim, eu fiquei com um sentimento muito ruim. E eu fiquei com essa coisa de, meu Deus, será que eu não tô aceitando as moedas da minha mãe? Mona, primeiro, obrigado, né, pela sua coragem, né, de se expor, né, de se abrir aqui, mas nós estamos no local seguro, tenho certeza. E realmente, hoje o encontro, gente, é para gente. É para cada um de nós olharmos para aquilo que a gente não está realmente aceitando de nossos pais. Então, ninguém aqui é melhor do que o outro. Ninguém aqui é perfeito. Se fossem perfeitos, não estariam aqui. Ninguém precisa fazer um movimento terapêutico se está tudo ok. Ninguém vai buscar terapia, coach, nada disso. Aqui é para nós que estamos buscando nos melhorar. E o interessante é que, deixa eu só colocar o chat aberto aqui. Aqui não aparece o bate-papo para mim, gente. Se alguém perguntou pelo bate-papo, deixa eu tirar a tela, que eu interrompo aqui a tela e consigo ver perguntas pelo chat, tá? Tá baixo? Larissa, tá muito baixo? Gente, tá baixo para vocês? O áudio? A Mona tá eu escutei bem. Ela eu escutei bem, mas você... Não, para mim tá bom. Tá normal. Para mim também tá ótimo. Tá normal. Mas vamos aqui. Tá bom. Ouvi todos vocês, normalmente. Ouviu, normalmente. Agora vocês vão falar se está melhor. Tanta coisa aqui. Tantos fios. Espera aí, deixa eu só mudar aqui o microfone, senão não adianta nada. Esse aqui. Hello. Foi. Melhorou muito. Então tá bom. Tá ótimo. Então, bom, voltando ao que eu estava falando, é exatamente o momento de todos vocês olharem. Gente, nós não estamos falando aqui de quem de briga com a mãe. Não é isso. Tem gente que tem uma convivência ou teve uma convivência muito boa com a sua mãe, sempre que pode, visita, faz aquela tarefinha que às vezes é uma tarefa até religiosa, né, de estar sempre olhando, cuidando e aquela coisa toda. Às vezes a mãe é idosa. Não estamos falando disso. Isso é necessário, é lógico, né? Se como filho, se você puder cuidar da sua mãe, que bom, que excelente. No entanto, nós estamos aqui para olhar se nós temos o quê? Birras com o jeito, com as atitudes de nossa mãe. Nossa mãe, ela é imperfeita, como uma outra mãe qualquer, como qualquer mãe. E é engraçado que nessa história, ele fala não só de mãe, fala de mãe e pai, né, dos pais, exatamente porque quando a gente nasce, nós nascemos e recebemos já a vida. Na verdade, quando a gente é fecundado, né, a gente recebe a vida. E com essa vida vem toda uma carga, vem toda uma carga familiar, né? Eu vou
E essa carga familiar, ela vem com uma série de dificuldades que ocorreram nessa família, né? E vem coisas também de facilidade, felicidades, mas a vida chegou até lá aí. Se você nasceu, significa que teve êxito, né? Deu certo, a vida chegou até você. Porque senão ela tinha sido rompida antes. Então, houve vitória nessa situação toda, porque a vida chegou. E ela chega com uma série de experiências, uma série de informações. Uma carga familiar é uma série de informações que você já tem pronta para você viver e tocar a sua vida. Então, só o fato de você receber essa vida com essa série de informações, parece até uma conversa clichê, né? Bonitinha. Não, isso é um negócio grandioso. Você recebeu a oportunidade de viver. Você recebeu a oportunidade de viver. E aí, né, tem mães que ainda podem dar algo a mais, que são aquelas mães que puderam exercer a maternidade e cuidar dos seus filhos do jeito dela. Do jeito dela, não tem jeito certo. É o jeito que a sua mãe pôde cuidar de você. E aí você recebeu mais, a sua mãe e seu pai, né? Seus pais. Aí você recebeu mais um pouco. De repente o pai se ausentou ou foi ausente desde o começo, mas ele participou daquele movimento da vida. Então, esses pais, de alguma forma, eles te deram uma série de recursos, até naquilo que foi difícil. Até naquilo que foi difícil, porque quando você vem de uma história difícil, de pais sofridos, significa que você já tem uma experiência do que é sofrimento. Se você vai para o adulto, você já tem uma certa discernimento. Eu não preciso fazer isso, eu respeito essa história, porque eu venho dessa força. Porque uma pessoa que passa por dificuldades, ela fica mais forte. Então, quando a gente vem de uma história difícil, a gente vem de uma família mais forte, de pais mais fortes. Fortes no aspecto de ter suportado esse sofrimento. E aí você também se torna uma criança, posteriormente um adulto forte, se você respeita e se você aceita essa história, independente de como ela foi. Então essas moedas, elas vêm nesse formato. E muitas vezes nós olhamos para os nossos pais e a gente não concorda com um monte de coisa. E esquecemos que os nossos pais, eles são humanos como qualquer outros pais. Eles erram. Eles fazem besteira. E aí, a gente começa a não concordar. E quando a gente não concorda com nossos pais, nós viemos deles. Nós viemos e nós temos essa carga todinha dos nossos pais. Quando você começa a não concordar com seus pais, você começa a não concordar com você mesmo. Quando você não tem esse movimento de concordância, de respeito, de amor pelos seus pais, você não tem esse movimento de concordância e de respeito por você mesmo. Porque você é cópia dos seus pais. Não, eu sou diferente. Uhum. Você que fala que é diferente, você vai ser mais igual ainda. Inclusive, você vai ser tão igual que vai ser igual nos defeitos também. Porque aquilo que nós não concordamos é o que nos aprisiona. A gente fica preso naquilo e a gente não tem consciência disso. Quanto mais restritiva é uma pessoa, quanto mais seletiva é uma pessoa, quanto mais uma pessoa não concorda, mais ela vai ficando presa naquilo que ela não concorda. Ela vai ficando cada vez mais ali, amarrada naquilo ali. Por isso que as pessoas que vão, a gente até fala assim, nossa, essa pessoa é tão evoluída espiritualmente, né? A gente pega aqueles monges tibetanos, né? A gente pega pessoas bem espiritualizadas, você pode ver que elas vão desprendendo, né? Elas vão desprendendo das coisas. Elas vão concordando com o mundo do jeito que ele é. Elas vão concordando com os pais, já concordaram com os pais do jeito que eles são, com o sofrimento dos pais, com a história, com as dificuldades dos pais, porque essa história, ela vem para nos fortalecer. A gente tem que pegar ela como força e não ficar indo contra ela. E é interessante aqui nessa primeira história, a historinha que ele conta que o filho fica grato, que ele enche o seu peito, né? E aí, de repente, ele vai
né? Aí a primeira sensação, olha que coisa interessante, né? A primeira sensação é que os pais, né? Eles ainda falam assim, você é um bom filho, pode ficar com todas as moedas, pois pertence a você, pode gastá-la como quiser, não precisa devolvê-la. Então, assim, eles ficam simplesmente plenos, né? Eles se sentem em paz com a realização dos filhos. Todos os pais querem que os seus filhos se deem bem, sejam felizes, mesmo que eles falem diferente. Eles querem e eles se sentem realizados. Quando os filhos eles não se realizam nas suas relações, nas suas profissões, os pais se sentem culpados. É pesado para os pais isso. Então a realização, a melhor maneira que tem para você fazer com que os seus pais sejam realizados, sejam felizes, não é ir lá cuidar. Lógico, você pode cuidar, lá, né, pagar uma conta do seu pai, não é isso. Não é isso, é você estar bem, é você ser feliz. E ele, né, simplesmente reconheceu as moedas dos pais e se afastou. Se afastou, né, mas com gratidão. E aí você vê que coisa interessante. Ele começou, né? Eram sócios, eram amigos, eram companheiros, eram vizinhos, eram colaboradores, inclusive os adversários passaram pela vida dele, mas tudo foi leve. Lógico que nada disso tira os pesares naturais, né? De repente uma doença que não tem nada a ver com a parte sistêmica, um acidente, alguma coisa que possa acontecer com a vida dele, dificuldades, às vezes agora a crise, tem uma empresa, né? Aí o governo não deixa a empresa funcionar e ele passa por uma dificuldade. Essas coisas não são sistêmicas, essas coisas são, né, que está acontecendo nesse momento. Mas tudo que a pessoa vai passando, queira ou não, é mais leve para ela sabe levar de uma forma mais leve. Pessoas que são bem resolvidas com pai e mãe, né, elas têm uma vida mais leve. Dificilmente tem uma depressão, dificilmente tem uma síndrome de pânico. Geralmente são pessoas, né, em paz, pessoas amorosas, tanto faz se é homem ou se é mulher. Eu tenho certeza que cada um de vocês aí já está na cabeça lembrando de alguém. Nossa, você sabe que fulano, ele tem essa característica, né, de, sabe, criou os filhos, nossa, é tão bem sucedido na sua profissão, sabe lidar bem com o dinheiro, valoriza o seu dinheirinho, né? Não precisa ser rico, não estou falando nada disso não, e sim de ter paz no coração, de ter paz na alma. Então, é impressionante como é, né, que concordar, honrar, respeitar seus pais, verdadeiramente te dá essa paz, não é essa força, essa paz interna, né? Agora, é como ele diz, não há fertilizante melhor do que as próprias origens. Mas eu quero agora entrar na segunda história. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Carol, tá tudo bem? Entendendo? Frederico, seja bem-vindo, meu amigo. Renato, tudo bom? Eu tenho uma Tá dúvida. tudo ótimo, Renato. Fala, Fred. Então, de acordo com essa questão das moedas, quando os pais querem dar essas moedas, entregar essas moedas aos filhos, os filhos não devem recusar. Não deve recusar, Frederico. Não é saudável recusar. Os pais, nossos pais, eles vão dar aquilo que eles podem. Primeiro, como é que você recusa a vida? Primeira coisa, né? A primeira moeda é a vida, né? E às vezes a pessoa ela vem de uma família muito simples, muito humilde, né? Às vezes até passaram fome ali na infância. E os pais fizeram, às vezes os pais em crise, em dificuldade, que tiveram dificuldade com seus pais também, né? Essas crianças não tiveram bons tratos, mas o que veio desses pais, mesmo essas dificuldades, ensinam essa criança. Às vezes, é lógico, às vezes uma criança ela precisa se afastar dos pais para poder ter paz, né?
para poder seguir, mas respeitando aquilo que ela recebeu dos seus pais. Então, não deve recusar nada que vem dos pais. Não significa que você tem que seguir, né, aquilo que seus pais fizeram, não é isso. Uhum. E sim essa história e o que você recebeu dos seus pais. Eu não preciso seguir os padrões familiares, é isso? Não necessariamente. Repetição de padrões familiares, Sim, né? não. Aceitar as moedas, Frederico, é aceitar a vida como ela chegou para você. Se você nasceu numa família pobre, de muita necessidade, de muito desequilíbrio, essa é a família que você nasceu e está tudo certo. Aquilo que veio para você, que você pode usar a benefício, em seu... Nossa, meu português está ruim. Usar para você, né, na sua vida profissional e tudo, você vai usar. Aquilo que não te serve, você respeitosamente olha. Eu venho, por exemplo, de uma família que tem esse padrão, mas esse padrão ele não me serve. Ele não é um padrão saudável, por exemplo, um padrão de agressividade. Agressividade não é, mas eles precisaram ser agressivos e por algum motivo eles foram agressivos. Ok, eu vou fazer um pouquinho diferente. Não, eu não vou ser igual ao meu pai. Eu não vou ser agressivo igual ao meu pai. Eu não admito. Não, aí você já está recusando o que vem. Porque quando... eu quero que você entenda o seguinte. Você acha que uma pessoa que é agressiva, ela gosta de ser agressiva? Não. Você acha que uma pessoa que é impulsiva, ela gosta de ser impulsiva? Não. Você acha que uma pessoa que tem dificuldade de se encontrar profissionalmente, ela gosta disso? Você acha que uma pessoa que tem dificuldade de amar o próximo, de ser carinhoso, ela gosta disso? Ela não gosta. Ela está passando pelas suas dificuldades. O que é mais interessante é que essas informações, elas já vêm pronta para você. Ou seja, como que ela vem? Você já traz essa carga familiar e essa experiência. Espera aí, eu não preciso ser grosso com as pessoas, mesmo que a minha família tenha sido grossa. Aí é o amor infantil. O amor infantil, ele quer repetir o padrão. Entendeu? Você acha que repetir esse padrão de grosseria, né? Porque é grosso, tem que ser grosso. Ou você tem algum trauma, alguma criança ferida que está fazendo você repetir esse padrão. Mas se você está adulto e está pleno e aceitou esse modelo de família que você nasceu e o que pôde chegar até você, está tudo certo. Você segue na sua vida desprendido. Então, se você fizer a sua faculdade, se você fizer, você vai ser sempre... você já viu aquelas pessoas, gente, que às vezes o porteiro do prédio, né? Ou às vezes uma pessoa bem simples, eu quero dar um exemplo de uma pessoa bem simples, aquelas pessoas que são amadas. Você já reparou aquelas pessoas assim, gente, eu quero essa pessoa aqui com a gente tem muitos exemplos de pessoas muito simples, mas que conseguem um emprego, são amadas, onde passam, as pessoas são queridas, as pessoas gostam dela, os filhos dela gostam dela, a esposa ou o esposo gosta. Aquela pessoa simples, não tem nada, mas na verdade parece que ela transborda tudo que todos nós queremos, ser amado, ser querido, né? Estabilidade, paz no coração. Às vezes você vê isso com pessoas extremamente simples, né? Eu quis usar um exemplo de uma pessoa simples, mas você pode ver isso também numa pessoa extremamente requintada, rica, né? Não, ela tem uma série de patrimônio, mas na verdade ela não é isso que é importante. O importante é ela trata bem as pessoas, ela trata bem os funcionários, ela sabe aquela plenitude? Essa plenitude vem dos pais. Não que os pais foram desse jeito, vem da aceitação dos pais como são. É interessante isso, né? Você não precisa ser igual. Eu venho de uma família com padrão tal, você não precisa seguir esse padrão. Você apenas tem que respeitar esse tipo de padrão. Tirei sua dúvida? Sim. E isso então só vai estar interligado à questão de não só o campo financeiro, né, por exemplo, o pai te oferece um bem, uma propriedade, né, e aí você não está ligado a isso, mas sim aos comportamentos também, né? Tá ligado à história
e ao jeito que os seus pais te passaram, te educaram, os carinhos que foram dados, não só os carinhos, mas os puxão de orelhas, as dificuldades, as violências. Você recebeu a pessoa recebe um monte de coisa dos pais. Um monte de coisas boas, mas um monte de coisas ruins também. Os pais não são perfeitos. Os pais podem ter te dado um monte de lixo. Mas era o que eles puderam te dar. Mas esse lixo, você percebe, né, que foi o melhor que eles puderam te dar. Às vezes, a mãe não é carinhosa. Né? Tem gente que nunca foi abraçado pela mãe ou pelo pai, nunca teve um abraço de carinho, nunca escutou eu te amo, nunca escutou um elogio. É porque a pessoa não pôde fazer isso e está tudo certo. Mas teve outras coisas que ela fez. Então, aceitar as moedas do jeito que elas veem. Por isso que ele fala na historinha, não sei se você estava aqui na hora que eu li a primeira história, né? Não sei se eram muitas ou se eram poucas, se eram feitas de metais caros ou não. Se tinham muito valor ou não tinham muito valor, não importa. Não importa qual é o tipo de moeda que você recebeu. Muitos aqui receberam boas moedas de seus pais, com bons valores, com bom valor. Muitos aqui receberam moedas, né, com metais preciosos. Outros, talvez não sei aqui, mas outras pessoas receberam moedas de lata, né? Mas receberam. Do jeito que ela vier, é isso que o universo te deu. Essa é a concordância. Oi, Marcélia. Mas também é aquilo que, por exemplo, tem pessoas que receberam metais preciosos, outros não tão bons assim. Mas aquilo que a pessoa conseguiu transformar, né, com essas moedas recebidas. É a aceitação. Se ela é valiosa, se ela não é valiosa, não importa. Não importa. Você aceita. A partir do momento que você aceitou aquilo, paz. Aí, se você vai fazer com que. Porque aqui não é dinheiro. Aqui é ter paz no coração, é ter relacionamentos saudáveis, saber se posicionar como pai, como mãe, ter amigos, entende? É ter uma vida tranquila, sabe aquela coisa? É isso. Logicamente, com isso, às vezes a pessoa nasceu lá na roça, Marcélia. Os pais não tiveram condições de dar nenhum estudo para essa criança. E essa criança, ela olha com gratidão aquilo que recebeu dos pais e vira, de repente, o melhor funcionário de uma fazenda de um milionário lá. E você está entendendo? Ou, de repente, ela se interessa por estudar, encontra uma oportunidade em algum lugar e estuda e vira um pós-doutor. O destino aí é outra coisa, né? Mas ela está ali. O mais importante, ela está livre. Ela está livre. Para ela. A diferença é o ato do aceitar. Do concordar, do aceitar, concordando. Quer ver? Vamos ler a segunda história, que vai ficar legal para a gente instigar mais vocês aí, tá? Essa segunda história ela é maior, eu vou ler um pouco acelerada aqui. Então, a primeira história é da pessoa que sonhou, que aceitou, né, as moedas dos pais. Outra noite qualquer, de um tempo qualquer, outra pessoa teve o mesmo sonho, já que cedo ou tarde, todos chegaram a ter o mesmo sonho. Todos chegamos a ter o mesmo sonho. Vinham seus pais e depositavam algumas moedas em suas mãos. Nesse caso também não sabemos se eram muitas, se eram poucas, se eram milhares, centenas, uma dezena ou apenas um par. Não sabemos de que metal eram feitas, se era ouro, prata, bronze, ferro. Ao sonhar que recebia em suas mãos as moedas de seus pais, a pessoa sentiu um certo incômodo, sentiu invadida por uma amarga inquietude, por uma sensação de tormento e um dilacerante mal-estar. Dormiu o restante da noite remexendo e agitando entre os lençóis, remexendo-se agitado entre os lençóis. Ao despertar, o indivíduo ainda agitado sentiu um incômodo que parecia raiva, mas que também tinha algo que queria de queixa e ressentimento. Sua expressão era de sofrimento e inconformismo, revoltado. Eu não estou compartilhando a tela não, né? Vou compartilhar com vocês.
Vocês preferem compartilhar, não? Bom, vocês são bons para responder as coisas. Aqui. Sim, prefiro compartilhar. Perdão. Então, eu estava aqui. Ao despertar, o indivíduo, ainda agitado, sentiu um incômodo que parecia raiva, mas que também tinha algo de queixa e ressentimento. Sua expressão era de sofrimento e inconformismo. Revoltado e ligeiramente envergonhado, decidiu caminhar até a casa de seus pais. Ao chegar, olhando-os de soslaio, disse: na noite passada vocês vieram a mim em sonhos e me entregaram algumas moedas. Não sei se eram muitas ou poucas, também desconheço de que metal eram feitas, se era um metal precioso ou não. Não importa, porque me sinto vazio, prejudicado e ferido. Venho lhes dizer que suas moedas não são boas nem suficientes, não são as moedas de que necessito, nem as que mereço, nem as que me correspondem. Portanto, não quero e não aceito, ainda que tenham vindo de vocês e que chegue até mim por meio de vocês. Com elas, meu caminho seria muito duro ou muito triste, e eu não conseguiria ir longe. Caminharei sem as suas moedas. Gente, é engraçado, a gente lendo essa história aqui, quantas pessoas nascem dentro de famílias, não necessariamente, às vezes nascem em famílias boas, famílias ricas, famílias de posse, ou famílias que têm necessidade. Isso aqui não tem nada a ver com rico ou pobre. Não tem nada a ver com você ter nascido num berço de ouro ou num berço de palha. A pessoa ela não gosta do jeito que é o pai, do jeito que é a mãe. Às vezes o pai é um baita do fazendeiro. Ela, não, meu pai é roceiro. Nossa, tem nojo. Eu gosto de coisa requintada. A pessoa não aceita aquela história e aquela origem de onde ela vem. A pessoa ela tem vergonha da origem, da história daquela família. Ou ela acha também, quando a família tem posse, que ela não recebeu o suficiente. Às vezes o irmão recebeu mais do que ela, que o pai dela só deu um carro popular para ela ao invés de dar uma BMW. Tem muitas histórias de não aceitação com ou sem dinheiro. E aí, como todos os pais, voltando à leitura aqui, como todos os pais, e os pais que, como todos os pais, se sentem menores e sofrem quando não têm o reconhecimento dos filhos. Retiram-se diminuídos e tristes para o interior da casa, com desgosto e angústia. Compreenderam que podiam dar ainda menos do que haviam dado àquele filho. Fizeram o que puderam. Porque, diante da dificuldade de aceitar e receber a grandeza e o desejo de dar, se fazem pequenos e defiam. Fizeram silêncio, confiando que, com o passar do tempo e a sabedoria que a vida traz, talvez chegassem a endireitar os rumos falidos do filho. É estranho o que aconteceu em seguida. Após ter pronunciado aquelas palavras perante os pais, o filho se sentiu impetuosamente forte. Poxa, eu não vou ter a mesma história dessa família. Eu vou ser muito melhor. Muito melhor. Eu sou muito melhor do que eles. Posso fazer muito mais. E aí, mais forte do que nunca, tratava-se de uma força extraordinária, a força feroz, teimosa e gigante, que surge da oposição aos feitos e às pessoas. Não se tratava de uma força genuína, como a que resulta da aceitação dos acontecimentos, e está em concordância com as transformações da vida, mas de uma força apaixonada e intensa. Era o tipo de força que configura a paisagem do sofrimento humano, aquela em que as pessoas tratam de se apoiar quando precisam de coragem e de humildade suficientes para aceitar a realidade tal como ela é, e a nossos pais tal como são. A falsa força que nos concede a oposição das coisas, o ressentimento para com as pessoas e a postura de vítima diante dos fatos vividos. Com o tempo, essa pessoa aprenderá que nenhum sofrimento,
concede direitos. Nenhuma postura existencial edificada sobre feridas concede merecimentos. E que o único sentido desse sofrimento, que não é dor, é fazer sofrer os demais, já que unicamente a dor genuína desperta compaixão. Mas naquele dia o indivíduo abandonou a casa dos pais, dizendo, né, a si mesmo, nunca mais. Sentia-se forte, mas também vazio e vulnerável. Ainda que desejasse, não conseguia ficar em paz. Na medida em que se afastava da casa dos pais, sentiu seus pés se elevarem alguns centímetros do solo e seu corpo. Um tanto flutuante, não podia se aparecer a perceber de seu peso real. E sentiu algo ainda mais surpreendente. Cada vez que abria os olhos, tinha a impressão de que via a mesma coisa, um horizonte fixo e estático. O indivíduo foi desenvolvendo uma sensibilidade especial. Assim, quando encontrava alguém ao longo do caminho, o contemplava com uma enorme esperança e inconscientemente se perguntava: será essa a pessoa que tem as moedas que mereço? Das quais necessito e que me correspondem, as moedas que não aceitei de meus pais porque eles não souberam me concedê-las de maneira justa e conveniente? Será essa pessoa que tem o que mereço? Lógico, gente, a gente não fica pensando em moedas. Isso aqui é um livro, é uma história, é uma metáfora. Alguém aí conhece pessoas que vivem atrás de grandes negócios? Agora eu achei, nossa, agora eu vou entrar numa sociedade ali, essa sociedade, ela vai me dar a grana que eu preciso. Não, agora eu achei a mulher da minha vida. Nossa, essa paixão, esse amor, sabe? Eu fiquei minha vida inteira, eu achei o homem da minha vida, fiquei a vida inteira procurando essa pessoa. Né? Pessoas que não aceitam o pai e a mãe procuram um príncipe ou uma princesa nos seus relacionamentos. Procuram filhos mágicos quando têm seus filhos. Procuram grandes negócios, negócios mirabolantes, excepcionais quando se trata dos negócios. Ou empregos que pagam muito e trabalham pouco, por exemplo. Né? Elas querem alguma mágica, algo que possa suprir, né, essa carência, que pode ser também o alcoolismo, as drogas e outras coisas. Então, essa sensibilidade especial que ele desenvolve, né, acontece exatamente assim. Né? Então, assim, quando encontrava alguém ao longo do caminho, contemplava com enorme esperança e inconscientemente se perguntava: será essa pessoa que tem as moedas? Já li isso aqui, né? Então, em certa ocasião, a resposta foi afirmativa. E tudo pareceu fantástico. O indivíduo se apaixonou e sentiu que tudo à sua volta era maravilhoso. E sem dar conta começou a esperar que o outro tivesse e lhe desse aquilo que não aceitava de seus pais. De repente, ele não aceitou o carinho dos seus pais do jeito que eles puderam dar. E aí ele quer achar uma pessoa que supra essa necessidade dele. Ele não aceitou a quantidade de dinheiro que seus pais puderam te dar. E aí ele vai buscar riqueza, vai buscar alguma coisa. Contudo, ainda que se esperava de encontrar as moedas, contudo, ainda que a esperança de encontrar as moedas lhe resultara, a princípio, inebriante, quando a paixão acabou se convertendo em uma relação e a relação durou o tempo suficiente, o indivíduo descobriu que o outro não tinha o que lhe faltava, ou seja, aquelas moedas que não havia aceitado dos pais. Isso aí, uma separação, porque ele viu que a pessoa não era aquilo que ele achava que era, porque ele estava com expectativa, na verdade, de outra coisa. Que pena, disse. E então se queixou amargamente da sua má sorte, culpando o destino. Ele se sentiu desenganado, submetido a um tormento emocional que tomou forma de desespero, desgosto, crise, turbulência, enfado, frustração.
é que, embora ainda não soubesse, o outro só podia lhe dar aquilo que tinha e aquilo que lhe correspondia por sua posição, ainda que queira lhe dar tudo e o ame plenamente, pois um casal é uma relação entre adultos fundamentada na igualdade de classe, na troca equilibrada e na sexualidade. Mas não, como ele não aceitava as moedas dos pais, ele queria achar no seu relacionamento aquilo que lhe faltava. Em certo momento de sua vida, essa pessoa teve um filho e seu desgosto se tornou mais doce e esperançoso mais moderado. Então, tornou a se perguntar, será que esse filho tão amado que espero, será que este filho tão amado que espero tem as moedas que mereço, das quais necessito e que me correspondem, aquelas que não aceitei de meus pais, pois não souberam me dar de maneira justa e conveniente? Será este o ser que tem aquilo que mereço? Quando respondeu novamente que sim, foi maravilhoso, formidável. E o indivíduo começou a sentir um vínculo especial com aquele filho. Um vínculo assombroso, muito estreito. Olha só um grilo. Muito estreito, cheio de expectativas e anseios. De maneira inconsciente, a pessoa estava convencida de que o filho tinha as moedas, de que necessitava e não tardaria em lhe dar. Mas passou o tempo e o filho, como a maioria dos filhos, desejou ter a vida própria e pôr em prática seus propósitos de vida independente. Amava a seus pais e desejava fazer o melhor por eles, mas a pressão de ter uma vida própria lhes resulta exigente e imperiosa e avassaladora como a sexualidade. Assim, o indivíduo um dia compreendeu que tão pouco o filho tinha as moedas que necessitava, que merecia e lhes correspondia. Gente, a história, né, é essa. Não vou continuar lendo não, porque ela ainda vai... Então, eu acho que na cabeça de todos vocês, provavelmente já deve ter aparecido aí muitas pessoas que não aceitam ou que não aceitavam moedas de seus pais. Que vive buscando na vida, nos relacionamentos, nos filhos, nas amizades, nos empregos, vive buscando algo mágico. Sendo que toda magia, ela vem exatamente da nossa origem. Então, quando, orgulhosamente falando para vocês, que eu falo que eu trabalho como terapeuta sistêmico das constelações familiares, coach sistêmico, eu trabalho com abordagem sistêmica, exatamente me sinto assim orgulhoso de forma humilde, lógico, em saber que eu estou ajudando as pessoas a encontrarem as suas moedas. Eu não tenho as moedas. E ninguém tem as moedas. Não é seu chefe que tem as moedas. Não é seu amigo que tem as moedas. Não é aquela pessoa milionária, ou não é aquela pessoa, não é o padre da igreja, não é isso. As moedas estão em você aceitar e concordar com aquilo que veio dos seus pais. Quando a pessoa não aceita, ela tem algum conflito, de alguma forma, ela fica perambulando na vida, querendo se achar e se encontrar. Faz sentido isso para vocês? Me contem aí. Cadê vocês? A Marcela já está tirando ali o microfone. Olha lá, gracinha. Não, é porque quando você me falou nessa coisa, fica perambulando pela vida, veio logo para mim aquele sentimento de que faltou o alicerce. Né? Faltou o alicerce. Faltou o alicerce. Por isso que talvez não faltou o alicerce em relação aos pais. Os pais fizeram o que puderam, porque às vezes isso causa um sentimento de culpa, né? Um sentimento de culpa. Todos, assim, a maioria aqui, né, são, tirando o Frederico, a Carol e a Larissa, a Mona agora, né, é mãe, esse sentimento de culpa, nossa, eu não dei a estrutura necessária para o meu filho ser feliz. A estrutura que você, Mona, que está chegando agora como mãe, a estrutura que nós temos que dar para os nossos filhos é respeito, amor, né? Dependendo da característica de disciplina, né? Essas coisas naturais. É lógico. Na verdade, não adianta querer
quero mais. Não. Querer, a gente pode até ficar querendo, né? Mas a gente só vai Nossa, eu deveria conseguir. colocar meu filho no francês, inglês. Se você puder fazer isso, não sobrecarregar, ótimo. Mas não é isso que vai fazer o seu filho feliz, em paz, bem-sucedido. Não é isso. Não é isso. Porque a essência porque quando pais generosos, pais que se doam aos filhos, mas se colocando no lugar de pai e não deixando o filho sair do lugar. Opa, peraí, tem limite, é isso, ok. E também entendendo que esse filho vai sair para o mundo, não segurando muito esse filho, dando o que você pode, mas já preparando ele para o mundo. Porque tem muitos pais que querem segurar os filhos em casa por muito tempo. Não, fica aqui, tá com 30, fica aqui, tá com 35, fica aqui, tá com 40, aqui vê, tá com 50 anos dentro da casa dos pais, né? Tem muitos filhos assim. No sentido de preparar para o mundo, naquilo de que não querer fazer igual que a sua vida é a sua vida, você, tá, eu estudo numa escola, minhas amigas todas já foram para Disney. Quer dizer que eu Não. também vou para Disney, preciso ir na Disney, porque todos já foram para Disney. Não é isso. Você sabe qual é? O que você tem que deixar para os seus filhos, para nossos filhos? Primeiro, ele saber o lugar dele de filho. E aí é nós nos posicionarmos como os pais. Primeiro, aí já está no lugar dele. Segundo, qual é o lugar dele como filho? Ele é o segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro. E aí ele vai, primeiro, saber o lugar dele como filho, saber o lugar dele de filho, a colocação dele. Ele vai ter o lugar dele dentro do sistema familiar. Respeitado, né, com as suas trocas equilibradas, dando pertencimento, sendo amado do jeito que você pode amar. Né? Quando a gente puder dar amor, eu falo pro meu filho, eu te amo meu filho todo dia, mas quando eu tenho que dar bronca, eu dou bronca, né? E não tem problema nenhum eu falar que eu amo, mas opa, peraí, mas tem regra aqui, né? Natural, ser pai, né? Isso, pronto, acabou. Onde ele estiver, ele vai ter o lugar dele. Agora, se ele for para um lugar, né? Falando francês, que bom, falando inglês, né? Sendo isso, sendo aquilo, mas ele vai desenvolver isso naturalmente. Entende? Agora, se ele não pode ir à Disney, não é que não pode. Às vezes é um sacrifício familiar tão grande que não vale a pena, né? Outros podem, tá tudo certo. Você tem seu lugar. Sua família tem um poder aquisitivo um pouco menor do que aquelas outras colegas suas. Elas foram. E não significa que elas são melhores do que você. Nós aqui não vamos pagar para você. Quando você tiver condições, né, de ir à Disney, você vai como adulto, como várias pessoas vão. Tem pessoas que vão e tem pessoas que não vão. A gente às vezes se sente mal, né, em não dar aos nossos filhos as coisas, né? Mas às vezes é necessário, né, o não, né? Exatamente porque muitas vezes dá para ir para Disney, ok, deu para ir, não tem problema também ir para Disney, não é problema. Mas também se não dá para ir, né? E aí entra uma coisa muito interessante. Muito interessante. Você tocou numa coisa, Marcela, muito bacana. Olha só. Filhos, que tanto os que foram, os que não foram, né? Mas vamos colocar os que não foram para Disney. Tá vendo? Olha, meus pais não puderam me dar o que eu queria. Que às vezes eles, né? E às vezes é por falta de peito nosso, de colocar, não dá, conversar com ele, ó, não dá. E tá tudo certo. Nossa realidade é essa daqui. Vamos fazer um evento em família, vamos fazer uma outra coisa ao invés de a Disney. Porque aí eles ficam depois com aquele sentimento e aquela birra infantil de que os pais não foram tão generosos, de que os pais não deram o suficiente. Os pais não deram uma viagem para Disney. Quer dizer, paga escola, dá alimentação, todos os cuidados, carinho, mas não puderam mandar para Disney. E aí o filho apronta toda aquela birra, né? Aquele vitimismo, aquela coisa, né? Então, isso acontece muito. Então, a gente tem que mostrar, peraí, é assim, aqui nosso mundo tem pessoas multimilionárias, tem pessoas pobres, tem pessoas da classe média, e nós estamos aqui. Aqui é o nosso lugar. Pessoas desse lugar são prudentes, né? De repente, pode ir na Disney, quem sabe um dia não vai dar, mas por enquanto não dá. Então, quer dizer, você vai colocando também a realidade, porque hoje é muito comum os pais mentirem para os filhos no aspecto de achar que tem um padrão. Porque como lá naquela escola, muitos têm um padrão diferente, né? E aí, não, nós podemos isso, podemos aquilo, e na verdade não pode, né? Não que os nossos filhos
têm que ficar andando de ônibus, eles têm que aprender o que é dificuldade também, né? De pegar um ônibus de vez em quando, desde que seja de uma forma segura, né? Você tem meninas, né? Não é tão simples assim, né? Mas a gente também mostrar o que é a dificuldade para eles terem uma noção mais clara do que é o mundo, da realidade do mundo, da verdade do mundo, né? Então isso é muito bom. Eu vejo que, por exemplo, meu sogro criou as filhas, eram 3 filhas mulheres. E teve um momento lá que ele passou uma certa dificuldade e teve que passar elas para a escola pública, né? E tinha que pegar ônibus e tinha que não sei o quê, né? E as meninas, gente, parece assim, são 3 filhas. Eu falo para o meu sogro assim, eu queria ter filhos assim, né? Porque benção pai, é um amor com o pai, é uma dedicação. Quer dizer, aquelas dificuldades que elas passaram, eu acho que fortaleceram a relação deles, sabe? É impressionante, tanto que elas são apegadas, né, com a família, com a mãe, com o pai, né? Tô falando do meu sogro. Então, e de repente deixa de passar, né? Se você fizer tudo, se não deixar passar por algumas um dia que você não puder fazer, aí eles vão pegar e jogar na sua cara. Você não fez, não faz nada, você não me ama. Quer dizer, você fez tudo até onde você podia, mas não tem limite. Não tem limite. Né? Agora eu quero ir para a Lua, né? Eu quero uma espaçonave da NASA. Não, isso não tem jeito. Não, mas você não, né? E aí vai. Então, esse receber as moedas não tem em qualquer âmbito, em qualquer âmbito. Você vê pais que conseguiram, né, fazer com que os filhos reconhecessem o seu valor lá na pobreza, na miséria, às vezes até na violência, lá, e pais que não conseguiram esse êxito lá na riqueza, né? Então, tem êxito na riqueza, não tem valor financeiro isso daí, né? Isso, a gente está falando de filhos, adolescentes menores, né? Mas eu também fico lembrando de situações, assim, às vezes na empresa, que você às vezes vê chefe com uma postura, você fala assim, gente, parece filho birrento. Pessoas adultas, certa idade, e aí tem aquele posicionamento que você fala assim, me lembra claramente filho birrento, aquela coisa de chefe que fala assim, faz daquele jeito, então senão fica como se fosse bater o pé, faz cara feia, se não conseguiu sair exatamente da forma como tinha planejado. Quando acontecer isso, né, dentro da sua empresa, por uma pessoa que você está sob o seu comando, né, você pode elogiar um padrão, nossa, né, às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa, ela gosta de fazer coisa dos outros, porque não tem coisa que causa mais conflito que aquela pessoa que invade o espaço do outro, né? Que bom que você, né, é tão dedicado, gosta de fazer, né, tudo para os outros, mas os outros também gostam de fazer as coisas dele, então é legal, né? Porque provavelmente você vem de uma família assim que se dedica muito, mas aqui na empresa acha o seu lugar e as suas coisas para fazer, fazendo aquele elogio, porque você vai direto na fonte, né? No sistema familiar, porque as pessoas trazem a sua família para dentro da empresa, né? Trazem as suas birras de criança para dentro da empresa. Então é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Não. Então, peraí. Esperam. Aí. Bom, o livro, esse livrinho, é um livro bonitinho e ordinário, porque ele vai direto ao ponto. Quando a gente vai direto ao ponto, gente, eu que trabalho com terapia, com coaching, com consultoria sistêmica, digo para vocês, a maioria dos conflitos que chegam, a maioria dos conflitos são conflitos com pai e mãe, com a história familiar. Lógico, tem outras, mas, por exemplo, ela traz um problema do relacionamento. Na hora que você vê, você vai lá, tem questão com pai e mãe.
Porque quando a pessoa ela não reconhece essas moedas que receberam do pai e da mãe, ela tem conflito em todas as áreas da vida dela. Todas as áreas. E é uma coisa assim, extremamente interessante isso, né? Às vezes de querer ser melhor do que os pais. Então aqui, deixa eu só colocar aqui as perguntas do livro para vocês. Vou compartilhar a tela de novo. Tela 2. Isso aqui é um mapa mental. Então, aceitar as moedas, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Aceitar as moedas significa aceitar tudo exatamente como foi, sem pôr nem tirar, incluindo o doce e o cruel, o alegre e o triste, o leve e o pesado, tudo. Se a sua história foi difícil, e daí? Você pode ser feliz do mesmo jeito, você pode ser rico, você pode ser bem-sucedido, você pode tudo. Lógico que, né, dentro das suas capacidades, das suas habilidades e competências. É aceitar. Antes de entrar nas perguntas, que na verdade eu só vou passar por elas, né, que elas estão no livro, eu vou aqui... Deixa eu só passar rapidinho as perguntas aqui. Ó. Aí ele faz lá, o que representam as moedas que receberam os protagonistas da mão de seus pais? O que significa aceitar as moedas? É o que nós fomos falando aí. Ó. Mas, se não gostamos de algo em nossos pais, por que devemos aceitá-lo? Que obstáculos posso encontrar nesse processo de recuperação do amor por meus pais? Como podemos saber o que aceitamos e o que recusamos de nossos pais? O que perdemos ou conseguimos ao recusar ou aceitar as moedas? O que acontece quando recusamos nossos pais e aquilo que nos deram, ou seja, suas moedas? Mas às vezes a recusa parece nos dar uma força especial, não é mesmo? Como podemos aceitar nossos pais e suas moedas na prática diária? O protagonista da história, em um dado momento, pede ajuda ao terapeuta. Isso aqui eu não li lá, não. Que aí o terapeuta, que na verdade, vai mostrar para ele que as moedas estão com os pais, né? Ele usou a palavra terapeuta porque o autor do livro é um terapeuta. Eu não estou compartilhando a tela com vocês, gente? Tô não, né? Eu achei que eu estava compartilhando a tela, mas não precisa compartilhar, não. Eu queria que vocês, 3, 6, 7, 8 pessoas, fechassem os seus olhos. Agora, feche os olhos. Independente de seus pais estarem vivos ou não, não há problema. É só um exercício aqui, um movimento. E eu quero que vocês imaginem que vocês estão na frente do seu pai e da sua mãe. O seu pai, do seu lado esquerdo, sua mão esquerda está na sua frente, virado para você. E sua mãe, na sua frente, do seu lado direito, né? Sua mão direita. De frente para você de frente para eles. Você está de frente para os seus pais. Muitas histórias vêm aí desses dois. Muitas histórias, muito sofrimento, muitas alegrias, muitas coisas que a gente não gosta. Independente deles estarem nesse mundo, mas esses são seus pais. Vira para eles e fala assim, para você, né, internamente, eu sinto muito pela história difícil de vocês.
Às vezes a história com os próprios pais deles. Às vezes uma história no seu relacionamento. Independente dessa história, uma história mais triste ou uma história mais alegre. Para aquilo que foi triste, para aquilo que foi pesado, você vai falar assim: eu sinto muito por tudo isso. Fala de novo. Eu sinto muito. Eu sinto muito. E é engraçado que aqui em mim tem uma angústia. Alguns de vocês aí têm um peso carregado aqui. Eu sinto muito pelas dificuldades que vocês tiveram e têm na vida. Eu sou apenas o filho ou a filha. E eu sou pequeno. O que aconteceu com vocês faz parte da minha história. Mas não é peso meu. As consequências não são minhas. São de vocês. Coloca a sua mão para frente, como se estivesse carregando algum objeto, algum peso. E fala para os seus pais: meus pais, eu devolvo para vocês. Durante muito tempo, eu escondi esse peso aqui, tentando aliviar para vocês. Mas eu vi que esse peso é muito grande para mim. Eu sou pequeno. E respeitosamente eu devolvo para vocês. Podem ficar. Eu sei que vocês sabem o que fazer com isso. E como filho, eu fico livre do peso de vocês. O que vocês me deram, eu aceito. Todos os valores, todas as histórias, todas as alegrias, mas também aceito todas as dificuldades que vocês trouxeram. Mas eu trago como experiência, eu trago como força para que eu possa seguir a minha vida sendo feliz e plena. E plena o pleno. Muito obrigado, meu pai e minha mãe, pelas moedas que vocês me deram. Muitas vezes eu critico. Muitas vezes eu já achei que foram poucas, mas agora eu vejo que vocês me deram as moedas que poderiam ser dadas. E eu aceito. Eu aceito com gratidão todas essas moedas, para que eu possa ser uma boa mãe ou um bom pai, um bom profissional, uma boa profissional, ser feliz nos meus relacionamentos, ter boas relações sociais com os amigos, no trabalho, ter paz no meu coração. E isso vocês me deram. O resto, pode deixar comigo. A partir de agora, eu sigo na vida, reverenciando essas moedas e usando essas moedas que vocês me deram. Mentalmente, vai virando até que os seus pais se coloquem atrás de vocês. Como se você virasse para a vida. Seu pai no seu ombro direito,
sua mãe no seu ombro esquerdo. E todo aquele peso que estava com você, pesado, você deixou com eles, porque eles sabem o que fazer. É a história deles, não é a história de sua. Eu aceito a minha mãe com todas as suas manias de doença. Eu aceito meus pais com seus negócios mal feitos. Eu aceito vocês com suas brigas. Eu concordo com os maus tratos que meu pai já teve com a minha mãe. Porque essa história ela não é minha. Essa história é deles. Mas eles deixaram o suficiente para vocês seguirem na vida. Como é que vocês se sentem? Todos vocês que estão na sala já receberam o suficiente dos seus pais. Alguns são mais jovens, alguns ainda moram na casa dos pais, mas já têm as habilidades e competências, já têm as moedas que necessitam para seguir as suas vidas. Ter apoio dos pais não tem problema. Ou ajudar os pais não tem problema, sempre como filho, sempre sem questionamento. Como é que vocês estão? Me contem. Tá joia? Carol com a carinha boa. Luíse, Brito. Tudo bem, Luíse Brito? Me fala. Frederico Horácio. Elíria. Mona. Larissa. Marcélia. Tudo bem com vocês? Tudo. Tá. Tudo bem. São movimentos. Vocês precisam ir olhando. Se tiver alguma sensação ruim, me procurem, gente, pelo amor de Deus. Nós estamos começando. É o primeiro encontro nosso do despertar. Simples. No próximo encontro nosso, nós vamos trabalhar com a criança, a cura da criança interior, com a criança ferida. Ao longo da semana, eu vou passar alguns exercícios. Assim, eu vou gravar alguns áudios pequenos, vou apagar tudo que está lá no Telegram. Quem não está no Telegram, por favor, entre, tá no Telegram, porque é mais fácil. E nós vamos começar com algumas coisinhas. Então, vai dar tempo de vocês fazerem, né? Se for um exercício mais demorado, eu deixo lá 2, 3 dias para fazerem. E eu preciso da interação de vocês, que às vezes vocês vão ter que ou escrever uma mensagenzinha lá, né? Porque, ou gravar um áudio, a mensagem escrita talvez, tanto faz. E até o nosso encontro, a preparação para o nosso encontro da cura da criança interior. Tá bom? Quem tem colegas que querem, olhar para si, gente. Isso aqui é uma terapia, é um olhar para si, tá? Quem tem colegas que desejam entrar, dá tempo de entrar ainda, tá? Sempre dá tempo de entrar, porque esses encontros serão repetidos, repostos. Obrigado a todos. Alguém quer falar alguma coisa? Obrigado. Obrigada. Até logo, boa noite. Obrigada, Renata. Até mais, obrigado. Boa noite. Foi ótimo. Boa noite, Tchau. obrigado. Obrigada, Boa noite. Renato. Boa noite a todos. Boa noite a todos, gente. Tudo de Boa bom. noite. Com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigado.